Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 11 de julho de 2021, são 23 horas e 50 minutos. Lição 10 da classe de adultos. O cativeiro de Israel, Reino do Norte. Respondendo ao nosso questionário, resposta número 1. Oséias buscou o apoio do Egito e interrompeu o pagamento dos tributos ao seu reino assírio. Resposta número 2. O cativeiro de Israel ocorreu durante o reinado do rei Oséias. Resposta número 3. Deus usou a vida conjugal do profeta Oséias como metáfora para ilustrar o que estava acontecendo no relacionamento entre Deus e Israel. Resposta número 4. Os paradigmas das falsas religiosidade e espiritualidade. Resposta número 5. Deus conduziu o povo de Israel ao cativeiro e à dispersão. Texto áureo. Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Oséias capítulo 6, versículo 1. Verdade prática. Deus sempre adverte seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. Atualmente, nós vivemos uma situação bem corriqueira. Nesses meses de junho, julho e agosto, as igrejas têm por hábito, boa parte das igrejas, infelizmente, tem por hábito fazer algumas coisas que não diz respeito com a palavra. Eu chamo daquelas festas junina gospel ou coisas do gênero. E cada um tem uma desculpa para poder realizar essas festas dentro dos templos, né? Ou no território do templo, no pátio do templo. Outros ainda, alguns cristãos também fazem esse arraiá, né, da família e reúnem somente a família cristã para fazer um arraiá de festa junina. Outros ainda fazem uma outra questão. Leva os seus filhos, eu digo os filhos criança, né? Quando crianças, seus 4 ou 5 anos, mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, para a escola, vestido a caráter de festa junina. E alguns ainda com a desculpa de que vale nota para a prova, ou vale nota para a avaliação, está valendo nota, ele pode ficar, meu filho, minha filha, pode ficar reprovado se ela não for vestida assim. Bom, sejamos razoáveis, ainda que os nossos filhos sejam reprovados na escola, importa que sejam aprovados por Deus. A festa junina, em qualquer concepção, dentro do templo, na nossa casa ou em qualquer outro lugar, é pecado, é idolatria diante do Senhor. E o cristão precisa parar com essa prática, porque nada, absolutamente nada, justifica o pecado da idolatria. E sim, a festa junina é um pecado de idolatria. Introdução. O cativeiro de Israel ocorreu durante o reinado do rei Oséias. Nessa época, a Assíria começava a crescer e a se tornar um grandioso império, controlando várias nações, inclusive Israel. Durante os últimos 30 anos de Israel, o país, acometido de muitas tragédias, injustiças e assassinatos, em razão de desprezarem e desobedecerem aos mandamentos de Deus, a nação israelita entrou em decadência política, social, econômica e religiosa. Veja as consequências de quando alguém começa a desobedecer os mandamentos do Senhor. Veja que aqui há uma decadência, tanto no quadro político, tanto no quadro social, econômico e religioso. Veja que muitas das vezes as pessoas parecem não compreender a desobediência diante do Senhor. Muitos até dizem, né, que isso não tem nada a ver, aquilo não tem nada a ver, que Deus só quer o coração e coisas do tipo. É bom lembrar que 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, a Bíblia diz que o nosso corpo, alma e espírito precisa ser consagrado ao Senhor, ou seja, todo o nosso ser, corpo, alma e espírito, repito. E muitas pessoas dentro da igreja parece se afastando a cada dia mais desta doutrina bíblica de corpo, alma e espírito. Então veja que quando nós nos afastamos do Senhor, o que acontece? Acontece a nossa decadência aqui, mais uma vez, tanto político, social, econômica e religiosa. Em outras palavras, nós cada dia mais temos que
voltar à obediência à palavra do Senhor. Como a Bíblia mesmo diz, né? Chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Samaria é cercado pelo rei da Síria, Israel sob o reinado de Jeroboão II. A nação de Israel experimentou prosperidade econômica e reconquistas de territórios perdidos para a Síria, que durante algum tempo dominava a Palestina. Mas infelizmente, conforme nos adverte os profetas Amós e Oséias, esses resultados foram alcançados através de corrupção, injustiça social, hipocrisia religiosa e sincretismo. Os períodos de prosperidade não fizeram o povo retornar a Deus para adorá-lo conforme a lei. Veja que nem tudo que dá certo é certo. Nós precisamos passar pelos parâmetros da palavra. Nós devemos ser aprovados pela palavra. Todas as nossas conquistas têm que ser aprovadas pelo Senhor. Nós temos que fazer todas as nossas conquistas diante da palavra do Senhor. É o Espírito Santo que nos guia, é o Espírito Santo que nos capacita. Veja que outrora algumas pessoas conquistaram algumas coisas de forma ilícita, né, com corrupção, injustiça social, hipocrisia religiosa e secretismo. Isso não tem aprovação do nosso Deus. Portanto, nós, cristãos salvos na pessoa de Cristo, precisamos sim ter as nossas conquistas, mas todas as nossas conquistas têm que vir da parte do Senhor. A vitória do povo de Deus só pode vir claramente do nosso Deus. Então, muitas das vezes as pessoas se perdem porque algo está dando certo em algum lugar. Então, independente do que esteja errado, está dando certo, mas está errado. Algumas pessoas na igreja acham que isso é exemplo. Porque está dando certo. Como é que você sabe que está dando certo? Porque está aumentando o número de membros, por exemplo. O fato de estar crescendo o número de membros, isso não não quer dizer necessariamente que as pessoas que estão entrando, né, que estão entrando para o rol de membros, está dizendo que a pessoa que está salva, não. Isso não é números, não é resultado de aprovação. Sabemos que Deus quer que todo o homem seja salvo. Deus não quer que ninguém se perca. Inclusive até algumas pessoas falam algo que não é bíblico, que Deus não quer quantidade, quer qualidade. Outros dizem que Deus quer quantidade com qualidade. Na verdade, Deus quer que todos, absolutamente todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Portanto, Deus quer todo o mundo salvo. Entretanto, algumas pessoas acabam se iludindo, né? Principalmente os pastores, os líderes, pegam uma igreja. Vou dar aqui um exemplo aqui bem prático para nós. Digamos que um pastor pega uma igreja que hoje tem 50 membros e daqui a um ano tem 150 membros. Em princípio, dá a ideia de que o trabalho está certo, está correto. Por quê? Porque está crescendo. Ele estava com 50 membros, agora tem 150 membros. Ou seja, ele dobrou, né, triplicou o número. E então as pessoas acham que isso é de Deus. Mas como é que ele cresceu a igreja? Será que não foi feito com as festas juninas, né? Festa junina gospel, carnaval gospel e coisas do gênero? Ou praticando outro tipo de idolatria, outras coisas antibíblicas? Então, na verdade, ele não cresceu a igreja, ele inchou a igreja. E aquelas outras pessoas, né, aquelas 100 pessoas que entraram, na verdade, estão perecendo, na verdade, irão perecer naquele grande dia porque estão sendo ensinados errado. Por quê? Porque as pessoas tendem à ideia de que medir as coisas por números. Se algo cresceu, né, tem mais números do que quando eu peguei, é porque eu estou fazendo um trabalho certo. Não, não é assim que nós medimos a obra do Senhor. A obra do Senhor, ela é medida pela a ideia de quando Deus fala conosco, quando Deus nos aprova, quando o Espírito Santo fala conosco, quando nós somos instruídos pela palavra, independente de quantas pessoas. Quando alguém chegou aqui, tem 50 pessoas, agora tem 30, talvez aqueles 20 que saíram, de repente, é porque não estavam de fato compromissados. Eu sei que cada caso é um caso, cada situação é uma situação, mas o frigir dos ovos é o seguinte: nós precisamos compreender que nem tudo que dá certo é certo. A traição do rei Oséias. O rei da Síria, Salmaneser, descobriu que Oséias, seu vassalo, o traíra ao buscar apoio do Egito e interromper o pagamento dos tributos ao seu reino. Enfurecido, o soberano mandou prender Oséias,
marchou com seus exércitos contra Samaria e a sitiou por 3 anos. A partir daí, Israel não teria mais chance de negociação, só lhe restaria a guerra e a consequente deportação. Tudo que nós fazemos tem consequências e parece que muitas das vezes nós não medimos estas consequências. Parece que quantas pessoas têm buscado hoje apoio do Egito, né? Quantos cristãos hoje têm buscado no Egito, né? Aqui o Egito, é bom deixar claro que o Egito simboliza o mundo, né? O sistema do mundo, a questão da idolatria, e não o Egito propriamente dito como país, né? Mas muitas pessoas têm voltado ao Egito, querendo buscar, inclusive a ideia da festa junina, por exemplo, é uma volta para o Egito, né? As pessoas querem trazer o mundo para dentro da igreja, e infelizmente muitos estão conseguindo justamente porque não tem pessoas instruídas na palavra e também instruídos pelo Espírito Santo, que são pessoas realmente compromissadas com Deus para falar contra tais práticas. A advertência dos profetas. O aumento da riqueza nacional, especialmente sob o reinado de Jeroboão II, fez com que pequenos proprietários fossem expoliados pelos mais ricos, até que se tornassem pobres e servos desses usurpadores. Enquanto os mais abastados viviam na extravagância, os pobres eram vilipendiados e permaneciam na miséria. Infelizmente, algumas pessoas mal intencionadas, alguns líderes e pastores mal intencionados, que não têm nenhum compromisso com a palavra do Senhor, estão fazendo exatamente isso, estão tirando dos irmãos e das irmãs, do povo de Deus, o pouco que lhe resta. Alguns outrora tinham até alguma situação financeira razoável, mas porque essas pessoas fizeram algo, impondo situações, ofertas e dízimos, ou coisas do tipo, no intuito apenas de usufruir da lã da ovelha, né? E não necessariamente preocupado com a obra do Senhor. Vemos, por exemplo, alguns pastores, e não são poucos, que usam carros luxuosos, que nós sabemos que não é fruto do seu trabalho, e sim de situações financeiras, muitas das vezes corruptas, de dentro da igreja. Sim, na igreja também, infelizmente, algumas pessoas usam de corrupção. E essas pessoas, esses membros fiéis, sinceros, acabam sendo prejudicados e vivendo na miséria. Quantas das vezes vemos pessoas, membros da igreja, que têm uma vida difícil, mas o seu pastor anda com carro luxuoso, tem altos salários. Então veja que alto salário, inclusive ganha salário por não fazer nada, né? Então veja que nós precisamos brigar contra este negócio. Isso não é de Deus. Essas coisas que acontecem no seio da igreja não é para acontecer, porque tais práticas Deus não dá aprovação de forma nenhuma. Síntese do tópico 1. Nossa natureza pode produzir perversidade e maldade, porém cabe a nós combater essas atitudes dia a dia e extingui-la de nossas vidas. Os pecados do povo e sua queda. O terrível pecado da idolatria. Oséias cumpriu a ordem do Senhor e se casou com Gomer, e teve 3 filhos. Cada filho que o profeta tinha com a prostituta mostrava a desaprovação divina com o povo de Israel. Deus colocou o casamento do profeta Oséias como uma lição prática da infidelidade do reino do norte. Nesta metáfora, a prostituta Israel deixa seu marido, Deus, para se deleitar com seus amantes, o Egito e a Síria, e ainda pagava para estar com eles. Então veja que o livro parece que é extremamente atual, não é? Quantas das vezes as pessoas têm ido, às vezes até dentro da igreja, e acabam voltando para o Egito. Voltam de uma forma que acaba que vemos aqui a ideia do casamento do profeta Oséias com uma prostituta, para justamente fazer uma analogia de como o povo de Israel estava diante de Deus, ou seja, estavam se prostituindo diante de outros deuses. E quantas pessoas estão assim na igreja? Estão dentro da igreja agora, e quando saem do templo, estão indo atrás de outros deuses. Infelizmente, são pessoas que estão sendo enganadas pelo adversário, né? Estão cegas no seu entendimento, como diz a palavra, né?
Outras causas do cativeiro. O profeta Amós condenou essas transgressões de maneira implacável. Ouve esta palavra, vós, vacas de Baçã, que estás no monte de Samaria, que oprimes os pobres, que quebrantais os necessitados. Ouve isto, vós que anelas o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra. A situação era tão grave que até os sacerdotes fizeram um conluio com os governantes para extorquir o povo. Deus fez um juramento dizendo que jamais se esqueceria das maldades de Israel. As pessoas, os líderes, pastores, ou seja quem for, pode fazer até alianças com a corrupção, com pessoas corruptas, podem fazer de tudo para tirar aquele valor financeiro, do povo de Deus. Mas Deus não está alheio, Deus não está indiferente neste negócio. Ainda que não seja hoje ou amanhã o julgamento destes que fazem tal prática, a qual Deus não se agrada, certamente aquele dia virá, como diz Obadias, versículo 15, o dia do Senhor está próximo sobre todas as nações, e assim como tu fizeste, a sua maldade cairá sobre a sua cabeça. Então a Bíblia também vai nos falar em Naum, capítulo 1, versículo 3, que Deus não tem o culpado por inocente. Então muitas pessoas acham que porque não está acontecendo nada, que Deus está alheio, que Deus está indiferente ou que Deus não está vendo. Sim, Deus está vendo e Deus certamente entrará com juízo nesta causa. Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem plantar, isso também ele ceifará, como diz Gálatas capítulo 6, versículo 7. Síntese do tópico 2. O Senhor não divide a sua glória com ninguém. Quando colocamos algo ou alguém acima de Deus, o desonramos. Os estrangeiros ocupam Samaria. A mistura de gente e o sincretismo. O objetivo era misturar as nacionalidades, para evitar possíveis rebeliões e enfraquecer as províncias. Essa mistura de gente fez com que o povo de Israel, que restou em Samaria, junto aos deportados de outras nações, tornasse a religião israelita ainda mais sincrética. É por isso que lemos no Evangelho de João, os judeus não se comunicam com os samaritanos. Veja que a questão da nacionalidade, quando estamos num país, por exemplo, e vem outra pessoa, vou pegar aqui o casamento aqui só para a gente ter uma ideia, e nós nos casamos com uma pessoa de uma outra cultura, é muito possível que essa outra cultura, essa outra pessoa venha com os seus próprios deuses. É possível também que venha também com o Deus de Israel. Mas a probabilidade é que seja pessoas que não sejam fiéis ao Senhor, que vivem numa idolatria. Então, quando vem a prática, olha como fica conturbado a questão do casamento, por exemplo. Quando entra nessa situação de que pessoas que professam uma fé diferente, uma fé no Senhor e outra que não professa, começa a ter muita mistura no casamento, começa a ter algo misto, e Deus não está nesse negócio. Isto é perigoso. Veja, por exemplo, o que acontecera com Sansão. Então veja que ele estava, vou trazer aqui para os nossos tempos, como se ele estivesse na igreja, estivesse dentro de uma igreja e ia buscar fora, ou seja, aonde? No mundo. Então deu no que deu. Então muitas das vezes, principalmente os jovens, tem muito essa ideia de que é importante que ele ou ela me respeite e vamos tocar a vida. Isso não é, Deus não se agrada dessas questões de casamentos mistos. Isso é muito delicado, é muito complexo. É claro que cada situação é uma situação. Tem aquela pessoa que talvez se casou antes, na verdade se casou e depois conheceu ao Senhor Jesus, e o outro não, Também tem essa questão. Então cada caso é um caso. Não vou entrar nesse parâmetro, mas só para a gente ter uma ideia do perigo que é a questão do sincretismo, da mistura, Nós precisamos ter muito cuidado com esse negócio, ainda mais na questão religiosa, na questão do culto ao Senhor. Deus é santo e requer de nós santidade. Jesus e os samaritanos. Apesar do antagonismo entre judeus e samaritanos, Jesus os contemplou com muito amor. Ele deu atenção à mulher samaritana. Ele anunciou o reino, fazendo-a conhecedora da fonte da água que sacia a sede humana de forma definitiva. Em razão da dúvida daquela mulher sobre o legítimo lugar de adoração a Deus, Jesus foi enfático em dizer que o lugar não é
físico ou geográfico, e sim espiritual, o coração do homem. Quantas pessoas ainda hoje ainda levanta a bandeira, por exemplo, de igrejas? Eu sou da igreja tal, eu sou da igreja X, eu sou da igreja Y e por aí afora. Na verdade, o importante não é o espaço físico ou geográfico, né? Não é o tamanho da igreja, né? Do templo, vamos assim dizer, ou do lugar, né? Onde ele está situado. Importa o coração do homem, que adora o Senhor em espírito e em verdade. Quantas pessoas estão em igrejas pequenas que muitas das vezes não tem nem mesmo bancos, não tem nem mesmo uma cerâmica, né, no piso, né? Mas é cheia do poder de Deus, cheio do poder, cheio da glória. E é isso que importa, né? Importa que o adorem em espírito e em verdade. Quantas pessoas ainda continuam com algumas questões de situações de querer colocar a igreja X num patamar e a igreja Y num outro patamar. Somos todos iguais, independente da nossa denominação batista, wesleyana, Deus e Amor, Assembleia de Deus. Somos todos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Eu poderia falar várias denominações aqui, mas a gente não ia terminar hoje, né? Só na minha cidade tem 23 denominações. Síntese do tópico 3. 23 denominações cristãs. A mistura entre os povos, suas culturas e religiões podem enfraquecer a fé e a doutrina. Portanto, mistura não é de Deus não. Sai esse negócio de mistura que não adianta você ficar um pouco para o Senhor e um pouco para o mundo. Ou você está no mundo ou você está com o Senhor. Não tem meio termo, não tem em cima do muro. Ou você está dentro ou você está fora. Conclusão. Não faltou advertências para que Israel abandonasse a idolatria e fosse poupado do cativeiro. Todavia, nada surtiu efeito. Cada vez mais a nação afundava em seus pecados. A maneira drástica, porém misericordiosa e amorosa de Deus, retornar seu povo ao aconchego do seu amor, foi infelizmente conduzi-lo ao cativeiro e à dispersão. Que Deus nos ajude a atentarmos mais para a sua palavra, a fim de não colhermos os amargos frutos da desobediência. E também que eu vou incluir aqui, além da desobediência, a idolatria, né? Então veja que Deus buscou outros caminhos, outras formas para que Israel se tornasse, né, voltasse para o Senhor, mas de nada adiantou. O povo de Israel é um povo muito fechado, é um povo desobediente, rebelde, é muito a cara da igreja hoje, né? No sentido literal. Eu sei que literal não, né? Genérico, de uma forma geral, mas claro, eu sei que existem muitas exceções. No entanto, nós vemos a igreja que professa a fé no Senhor, que fala do Deus vivo, mas que continua rebelde, que continua dizendo não à palavra. Vemos, por exemplo, que os cultos mais vazios da igreja são justamente os cultos de doutrina, os cultos de estudos bíblicos e a escola dominical. Por que isso é possível? Como pode alguém dizer que ama a palavra e não está nessas reuniões, nesses cultos que a atividade principal é a leitura da palavra, é o ensinamento da palavra? Então veja que as pessoas muitas das vezes falam do Deus da palavra ou da palavra de Deus, mas na verdade, na essência mesmo, corre dos cultos de doutrina que tem oração e palavra, corre da escola bíblica dominical que tem o ensinamento da palavra, e ficam cristãos completamente vazios da palavra. Então que nós venhamos a cada dia mais nos voltar para a palavra do Senhor, para que não precise que Deus venha nos castigar severamente, né, até nos levar cativo numa forma talvez espiritual ou talvez até mesmo literal da palavra, para que nós assim venhamos cair em si. Por exemplo, o filho pródigo, ele chegou a desejar comer comida de porcos, chegou a desejar para poder cair em si, para poder compreender o amor imensurável de seu pai. E quantas das vezes hoje as pessoas parecem não compreender o amor que Deus tem por nós, como diz João 3,16, a tal maneira que Deus nos amou. As pessoas parecem não compreender e às vezes compreendem, mas faz pouco caso, não dão valor a esse amor imensurável do Senhor,
e vai diante de qualquer ídolo, é levado por qualquer vento de doutrina, mas que nós venhamos, em nome de Jesus, não ficar cativeiro, não ir cativo, mas que nós venhamos transformar o mundo pelo nosso entendimento, levar a palavra do Senhor e pregar Cristo crucificado e ressuscitado ao terceiro dia, para que assim as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade e assim sejam salvas na pessoa de Jesus. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!